A morte física é um destino compartilhado por todos nós, desde que o primeiro homem, Adão, pecou e foi expulso do paraíso. Esta é uma das poucas coisas das quais nós temos certeza na vida. Contudo, no fascinante corredor do tempo bíblico, encontramos a vida de duas figuras misteriosas que desafiaram a inevitabilidade da morte. Estamos falando de Enoque e Elias. Esses homens, cujas histórias são envoltas em mistério, deixaram uma marca única ao se voltarem contra a própria condição humana. Vamos conhecer os caminhos e segredos por trás desses personagens intrigantes, que de alguma forma escaparam do último suspiro e partiram para a glória ao lado de Deus sem que tivessem que morrer. Como isso é possível? Imagine estar onde você se encontra agora e de repente ser levado à presença de Deus sem que sua carne tenha experimentado a morte. Será que isso ainda pode acontecer nos tempos atuais? Preparem-se para serem surpreendidos. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e deixar um comentário de encorajamento para aqueles que precisam. Iniciaremos nossa jornada com Enoque. Muitos o conhecem como o homem que andou com Deus e foi tomado para longe. Vamos explorar como sua fé e comunhão íntima com o divino o elevaram a um destino extraordinário, desafiando as expectativas humanas com sua transladação misteriosa. Enoque, uma figura intrigante da Bíblia, é descrito como descendente da família de Abraão, pertencendo à geração antes do dilúvio. Sua linhagem é rastreada até Matusalém, que por sua vez era o filho de Enoque. Essa árvore genealógica, inserida na narrativa bíblica, conecta Enoque às raízes profundas da história humana. O significado do nome Enoque acrescenta uma camada de interpretação à sua história. Enoque pode ser traduzido como dedicado ou iniciado. Enquanto a Bíblia menciona Enoque de maneira relativamente breve, existe um livro conhecido como o Livro de Enoque, que foi excluído do cânone bíblico padrão. Este livro, que remonta à era antes do período cristão, expande significativamente a história de Enoque, proporcionando detalhes sobre suas interações com seres celestiais, visões proféticas e ensinamentos éticos. O Livro de Enoque descreve uma jornada espiritual extraordinária, na qual Enoque recebe revelações divinas, explora as regiões celestiais e testemunha eventos cósmicos. Embora não faça parte das escrituras canônicas, esse texto antigo oferece uma visão fascinante da tradição judaica e cristã, influenciando a compreensão de Enoque além do que é encontrado na Bíblia. O ponto culminante da narrativa de Enoque é seu arrebatamento. A Bíblia menciona que Enoque andou com Deus e não foi mais encontrado, porque Deus o havia levado. Essa transladação misteriosa sugere uma comunhão tão profunda que Enoque transcende a própria condição humana, sendo diretamente elevado à presença divina, sem passar pela experiência comum da morte. A história de Enoque, com suas nuances genealógicas, o significado de seu nome, os detalhes do livro de Enoque e seu arrebatamento, forma uma história envolvente que abre portas para reflexões sobre a devoção, a transcendência espiritual e a ligação especial entre Enoque e o próprio Deus. Em seguida, vamos conhecer a vida de Elias, o profeta ardente que desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Sua história apresenta um evento espetacular, onde um carro de fogo o arrebata para o céu, ficando assim conhecido como o profeta do fogo e do céu. Elias emerge na história bíblica como um profeta carismático e destemido, cuja vida é repleta de eventos sobrenaturais e desafios monumentais. Veja alguns de seus feitos. Um dos momentos mais icônicos na vida de Elias foi o confronto no Monte Carmelo, onde ele desafiou os profetas de Baal em um teste de fogo divino. Ao orar a Deus, Elias viu o fogo descer dos céus, consumindo o altar e demonstrando de maneira inconfundível o poder do Deus vivo.
Esse evento não só afirmou a autoridade de Elias como profeta, mas também testemunhou um milagre extraordinário. Elias não apenas realizou milagres espetaculares, mas também foi chamado a confrontar a injustiça e a apostasia. Seu confronto com o rei Acabe e a rainha Jezabel é um exemplo claro de sua ousadia em proclamar a verdade mesmo diante das ameaças. A intervenção de Elias trouxe a Jezabel um dos fins mais horrendos que uma pessoa pode encarar. Ela sucumbiu sendo devorada por cães raivosos. Elias também enfrentou momentos de desespero, fadiga e milagres. Após o episódio no Monte Carmelo, Elias enfrentou uma ameaça à sua vida e fugiu para o deserto. Lá, ele foi sustentado por corvos mandados pelo próprio Senhor, que levaram comida para sua sobrevivência. Esse período destaca a provisão divina e a fidelidade de Deus mesmo nas situações mais desafiadoras. O destino final de Elias é marcado por um evento espetacular, sua transladação celestial. Em um carro de fogo, ele é arrebatado para o céu diante dos olhos do seu discípulo Eliseu. Esse evento único na história bíblica destaca a singularidade da vida e do fim de Elias, proporcionando um encerramento misterioso e inspirador. Esses homens são conhecidos por sua coragem, fé e devoção total a Deus. Eles viveram em épocas de trevas, onde a terra enfrentava a apostasia e adoração a deuses pagãos. Por meio da fé, eles encontraram favor aos olhos de Deus e foram levados à sua presença, sendo poupados da experiência da morte. A essência da mensagem é clara. A ausência de fé torna impossível a proximidade e a agradabilidade a Deus. Aqueles que buscam uma relação íntima com Deus devem firmemente crer em sua existência, confiantes de que Ele recompensa aqueles que o buscam com sinceridade e diligência. É uma certeza reconfortante que Deus sempre provê de maneira suficiente e abundante, cuidando de nós com ternura, até que floresçamos de maneiras miraculosas, conforme 2 Crônicas 16, versículo 9. O texto destaca que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, buscando apoiar aqueles cujo coração é totalmente dele. Enquanto o Pai nos envolve com sua bondade para promover nosso crescimento, Ele busca de nós uma resposta sincera e despretensiosa ao amor que nos é dado. Está se aproximando o momento em que os verdadeiros adoradores se expressarão ao Pai e ao Espírito, conectando-se profundamente com o coração e o eu interior. Pois o Pai busca essas pessoas para serem verdadeiros adoradores, reconhecendo que Deus é Espírito, a fonte invisível da vida para a humanidade. Aqueles que adoram a Deus devem fazê-lo em espírito e verdade. Deus constantemente busca sementes fiéis e leais, dedicadas a viver suas vidas completamente para Ele, sendo instrumentos através dos quais sua glória se manifesta. Enoque, segundo as Escrituras, diferenciou-se do destino de Adão e seus descendentes, escapando da morte. O Novo Testamento o utiliza como exemplo do arrebatamento. A tradução de Enoque visa destacar a verdade das Escrituras, apontando para uma redenção final para aqueles que depositam sua fé no Senhor. Embora a maioria dos crentes enfrentem a morte física, a esperança reside na promessa de redenção que abraça a fé depositada no Senhor. O exemplo de Enoque oferece esperança aos crentes, sugerindo que eventualmente triunfarão sobre a morte. Embora a hora exata do retorno de Jesus seja desconhecida, os cristãos, no fim dos tempos, experimentarão um arrebatamento, conforme abordado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. É crucial notar que neste evento, tanto os cristãos falecidos quanto os vivos participarão juntos. O texto ressalta a importância de não serem ignorantes sobre aqueles que já faleceram na fé, para que não haja sofrimento desnecessário. A crença na morte e ressurreição de Jesus é central, indicando que Deus ressuscitará aqueles que adormeceram em Jesus. Este ensinamento é baseado na palavra do Senhor.
assegurando que aqueles que estão vivos até a vinda do Senhor não serão deixados para trás. Os crentes que adormeceram na morte serão ressuscitados primeiro quando o Senhor descer do céu com um grito de comando, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Os vivos na terra serão simultaneamente arrebatados, encontrando o Senhor nas nuvens. Este evento reflete a esperança de estar sempre com o Senhor após o arrebatamento. Essas palavras são uma fonte de consolo e encorajamento para aqueles que aguardam o reencontro com os crentes que já partiram. Assim como Enoque, os cristãos durante esse tempo experimentarão o arrebatamento, sendo levados no ar. A tradução de Enoque destaca-se como uma figura premonitória de toda uma geração de crentes que não passará pela experiência da morte.